Satisfação mais uma vez em estar aqui dando continuidade a uma série de entrevistas nesse programa relacionado ao PEDIM, né? Hoje nós vamos estar conversando sobre HIV/AIDS, tendo como convidada a professora doutoranda Emanuela Dourado e a extensionista Liliane. Antes da gente começar, fazer um pequeno relato, né, a respeito aqui da nossa professora convidada. Ela é doutoranda, né, no Programa Associado de Pós-Graduação em Enfermagem, o PE, o EPB, mestre em Ebiatria pela Faculdade de Odontologia de Pernambuco, na FOP, graduada em Enfermagem pela FENSG, cursou na mesma instituição habilitação médico-cirúrgica, atualmente é coordenadora administrativa do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, na Universidade de Pernambuco, preceptora dos residentes de enfermagem do Hospital Oswaldo Cruz, docente adjunta, né, do Centro Universitário Estácio do Recife, com expertise nas disciplinas de sistematização do cuidar e ensino clínico cirúrgico, bloco cirúrgico, central de material, esterilização e sala de recuperação. Professora, diante de um currículo tão, né, tão bonito, tão rico, a gente só tem aqui a agradecer. Eu tenho certeza que a nossa conversa hoje ela vai ser extremamente importante, principalmente em razão do tema, né, que a gente vai tratar. Eu vou deixar um tempinho agora para a senhora se apresentar, né, dar as boas-vindas para que a gente possa, então, começar a nossa conversa. Fique à vontade. Então, boa tarde a todos e a todas, né? O pessoal todo da UPE, alunos, professores. É um prazer estar aqui. O PEDIM está dando esse avanço nesse patamar de conhecimentos. Muito importante esse momento aqui com a UPE. A UPE sempre acolhendo a gente, nossos projetos, com a maior atenção. Gostaria de agradecer ao professor Renato, Isso. né, todos que fazem essa casa. Né? Também o meu programa de pós-graduação, né, o doutorado da FENSG, o qual eu estou inserida. Agradecer demais essa oportunidade e agradecer a Deus também, né, por nos dar aí um currículo, me deu essa condição, né, de estar aqui para a gente conversar hoje alguns detalhes sobre HIV e AIDS, né, para a nossa sociedade, para o nosso público. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Queria também deixar o registro aqui da professora Kátia, está aqui com a gente, né, prestigiando aqui o nosso evento. Professora, quando a gente fala hoje, né, sobre HIV e AIDS, a gente já fala de uma forma diferente, não é? A gente já tem um olhar, assim, um olhar mais esperançoso, um olhar ainda um pouco, e com certeza essa vai ser uma das suas falas, de preconceito, mas com um nível de preconceito bem menor do que ocorria, né, no início da doença, no mundo todo, e claro, por que não dizer aqui no nosso estado, e reforçando, né, que o estado de Pernambuco hoje é uma referência a nível nacional no tratamento da HIV e AIDS. Então, isso para a gente é motivo de orgulho, né, em saber que a gente tem instituições públicas, inclusive, no caso a UPE, que tem um direcionamento, uma política de atendimento e de acolhimento, né, a esses pacientes. Então, diante disso, eu vou trazer aqui algumas perguntas para que os nossos ouvintes possam tomar ciência do que é que está sendo feito, né, a nível nacional, a nível mundial e em especial a realidade aqui dessa questão relacionada a HIV e AIDS aqui pela UPE. O que é, né, HIV e como ele se difere da AIDS? Fique à vontade. Muito interessante essa sua explanação, né? Em falar que hoje a gente já tem muita tranquilidade em falar sobre HIV e AIDS. Porém, a gente não pode esquecer que a gente ainda está dentro de uma epidemia, tá? E os coeficientes epidemiológicos
apontam que ainda tem muito trabalho e desafio para a gente do setor saúde trabalhar com afinco para a gente conseguir números melhores, tá? E respondendo a pergunta, então, o que é HIV, né? HIV é o nome do vírus da imunodeficiência humana, né? O HIV. Então, esse vírus, ele ataca as células chamadas CD4, que reside, né, na a imunologia humana. Então, o HIV é o vírus. A AIDS, ela é a doença instalada, provocada por esse vírus. É né? a consequência da Ela, instalação do vírus. isso, ela é a consequência da instalação desse vírus. Ele atacou esse sistema e ele já se instalou, já se reproduziu, já se replicou e agora ele vai para a fase severa. Então, quando o paciente ele chega para a gente, ele apenas pode ser um portador do vírus e ele não ter sintoma nenhum, porque ele ainda não tem a AIDS. E aí, quando ele chega para a gente na fase severa, é quando ele já está com a imunodeficiência humana, que é a AIDS. Então, ele já chega com outras doenças oportunistas para o internamento. Ele já chega na forma mais grave. Se for detectada com antecedência, a probabilidade de um tratamento mais rápido, há uma, digamos assim, uma dificuldade da proliferação desse vírus de uma forma mais agressiva, é isso? Sim. E é por isso que a gente está aqui conversando, e é por isso que as pessoas elas têm que ter esse conhecimento. Porque ter o HIV não significa mais que você vai estar com AIDS. Você vai... Tem muitos tratamentos, né? Tem o tratamento, os protocolos seguidos, que você vai diminuir essa carga viral. Até hoje a gente consegue chegar à carga viral indetectável, e aí você não transmite mais esse vírus para outra pessoa. Tá? Quais são, né, os principais sintomas, né, do HIV e da AIDS e como eles evoluem no corpo? Pronto. O HIV, não é? Ele tem suas fases. Então, na fase inicial, assim que a pessoa se infecta, 2 a 4 semanas depois que a pessoa se infecta, ela apresenta uma febrícula, um cansaço, uma dor de garganta, né? E uma diarreia leve. Pode permanecer esse quadro, mas ela pode desaparecer. Não foi nada, foi uma virose. São sintomas que fazem parte, inclusive, quase que do cotidiano da gente. Exatamente. Né? Você não associa, né? Mas ele está lá presente, o HIV, se replicando, se organizando para se conectar a mais células do corpo e se replicar. Então, a gente chama que essa fase aí é a fase latente. Certo. Ele está lá, trabalhando ali silenciosamente. A pessoa vai estar contaminando, mas ele não tem nada, ele é sadio, teoricamente, né? Porque ele não apresenta nada, vai levando sua vidinha e não testou, não sabe nem o que é que tem, na verdade. Né? Depois, ele passa para uma fase crônica. Aí sim, vão começar a aparecer algumas algumas doenças oportunistas ali. Uma pneumonia, uma febre, né? Mais dores musculares e essa diarreia ela aumenta. E essa pessoa começa a perder peso. Mas essa pessoa ainda acha que é normal e não procurou
nenhum sistema de saúde, ou se procurou, não foi diagnosticado. Ninguém pensou na possibilidade. Isso é. Não é? Isso acontece muito. É. E aí, na próxima fase, que é a fase mais severa, ele não diagnosticou ainda, ele não fez nada. Então, ele já chega com a AIDS instalada. Porque aí vai estar numa situação mais grave, não é? Doenças como a tuberculose, o sarcoma de Kaposi, que são os rachas cutâneos, perda de peso excessiva, drástica, né, que a pessoa nem se reconhece mais. Então, aí ele já está com a AIDS. Então, essa é todo o percurso, né, do HIV quando ele não é tratado, quando ele não é diagnosticado. Antecipadamente. Perfeito. E como é que é feito, né, esse diagnóstico do HIV atualmente e qual o papel dos testes rápidos para a detecção? Pronto. Nós temos o teste rápido, né? Esse teste rápido é aquela gotinha de sangue que você faz em campanhas, nos postos de atendimento, já faz o teste rápido. A gente também tem em farmácia, você pode comprar. Esse teste rápido, ele pode ser de gotinha, da saliva, que tem uns testes diferentes já. Como foi na época agora da Covid. Da Covid, né? Então, esses são os testes rápidos, que vai detectar rapidamente ali. E aí, o que é que acontece? Quando ele dá positivo, essa pessoa é encaminhada para os centros, como a gente tem aqui do Oswaldo Cruz, né? De acompanhamento e tratamento para essa pessoa positiva, com sorologia positiva. Aí, chegando aqui no centro, ele vai fazer outros tipos de testes. Quando a senhora fala o centro, está se referindo especificamente ao Hospital Oswaldo Cruz? Não, pode ser o centro que ele for atendido. Sim. Não é? O centro de saúde que ele for atendido. Entendo. Então, os médicos de lá vão pedir outros testes, que são o ELISA, que é um teste de sangue complementares, né? Para reforçar o diagnóstico. Isso. Aí ele vai fazer o teste de ELISA, que é o sanguíneo, não é? Que é usado também para grávidas, né, gestantes. Sim. Né? Já depois disso, já faz outros testes laboratoriais para outras doenças, não é? Porque, vejam, não só tem o HIV, não é? Tem as doenças infecciosas transmitidas sexualmente, né? Então, tem outras doenças que precisam ser detectadas também, para ver se a pessoa está acometida de outros problemas. DSTs. Outras DSTs. Tá? Eu não sei se eu respondi totalmente. Não, os testes rápidos, né? Foi a pergunta, né? Como é feito o diagnóstico, sim. E aí uma outra, né? Quais são, né, as formas mais eficazes de prevenção do HIV hoje? Então, primeiro lugar que nós temos aí, em todo lugar que você vai hoje, em festas, em aglomeração pública, nós temos o quê? Carnaval. O preservativo, né? É a primeira barreira contra o HIV. Todas as outras que eu vou falar aqui são importantes? São. Mas nenhuma delas exclui o preservativo, feminino e masculino. Então, essa é a nossa bandeira principal. Não é? Que bom que a gente está aqui na rádio, né, para a gente conversar sobre isso, porque é uma coisa combinada, né? A gente tem até uma estratégia que se chama, né, a mandala combinada, que tudo junto é que acontece com o paciente, todos os passos que ele dá, é que a gente vai conseguir ter sucesso contra o HIV. Então, primeiro de tudo, o preservativo, né? E a gente também tem outras estratégias, né? Que é o PrEP, que é a profilaxia pré-expositória,
Vamos falar sobre ele. Ai. Pode antecipar. E o PEP, que é pós o contato com a pessoa infectada, que é o PEP. Mas se a gente vai falar mais na frente, não é? Eu já estou me adiantando. Não tem problema nenhum. Então, a gente tem essas estratégias e tem os protocolos, Sim. né? Que quando a pessoa vem fazer o tratamento, quando ela preenche todo aquele cadastro, ela vai receber gratuitamente do SUS todo o tratamento Ótimo. para o HIV. Coisa importante, né? É importante deixar isso claro porque, de repente, algumas pessoas não têm, né, o devido conhecimento. Exatamente. Né? Não só em respeito, claro, à doença, mas principalmente saber, né, ter ciência de que é um tratamento que é totalmente bancado pelo SUS. Pelo né? SUS. Importantíssimo, né, o SUS nas nossas vidas. Sem dúvida. Nosso estado, né, o Brasil, na verdade, é exemplo para outros países. Nós estamos no ranking dos países no 4º lugar. Eita. O primeiro lugar é o Canadá. Do tratamento, né? Do tratamento, né? Onde ele universalizou naquele país todo o tratamento. A gente ainda tem as distâncias, né, sociais. Sim. Então, o Canadá. Às vezes, também, isso, né? O Canadá ele está em primeiro lugar porque ele conseguiu essa universalidade. Certo. E em segundo lugar, vem Portugal, que colocou o foco principal para atingir também essa meta dessa universalidade, né? E também outra coisa que Portugal trabalha muito é essa discriminação, né? O foco na discriminação. Então, conscientização, né, das conscientização das pessoas para evitar a discriminação. Isso, naquele país. Perfeito. Então, ele está em segundo lugar. Em terceiro lugar está a África do Sul. Eita. Porque lá existem avanços legais dessa coisa de discriminação, preconceito. Então, legalmente, se você discriminar, tem uma penalidade. Perfeito. Tá? Em quarto lugar vem o Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem diretrizes, políticas públicas, garantia das medicações, do financiamento, né, dos protocolos de medicações aqui já instalado. Então, na América do Sul, nós somos o único país que está, digamos assim, numa situação eu não diria confortável, mas numa situação de reconhecimento a nível mundial. Nós temos dados e protocolos que as pessoas seguem lá fora. Que bom. Vamos lá, professora. Vamos lá. Como o estigma, né? A gente falou um pouquinho aqui nessa abertura. Como é que o estigma e a discriminação afetam a vida das pessoas que vivem com HIV e AIDS? E como a enfermagem pode contribuir para a redução desse estigma? A enfermagem é a peça-chave nesse direcionamento do cuidado. O paciente estigmatizado, né? Ele já chega procurando se esconder que veio para pegar uma medicação, para fazer aquele atendimento especial. Então, a enfermagem, ela, com o conhecimento, né, dos protocolos e diretrizes, coloca esse paciente no lugar respeitoso. Exatamente, faz o acolhimento desse paciente com respeito e ética, porque ele tem que ter o local, a infraestrutura. Então, antes da gente abrir esse local para atendimento desse paciente, é a enfermagem que vai ver se aquele está adequado para aquele atendimento. Porque tem que ter o sigilo, né? Tem que ter um atendimento, a pessoa vai abrir a sua vida, vai fazer aquele vínculo com aquele paciente. Aquele paciente ele tem que confiar do que ele está falando ali, não vai sair, né, daquele momento, perante os outros profissionais também. Perfeito. Porque o que acontece? A ética, né? Então, toda a equipe ela vai estar munida de ética. Quem vai fazer isso? O enfermeiro, né, que vai fazer a conscientização do atendimento desse paciente,
não é? Então, infraestrutura, o conhecimento, a preparação da equipe, né? Das outras equipes, esse engajamento com as outras equipes, porque, veja, esse paciente afeta o lado dele emocional, Sim. mental e social. Então, essa enfermeira ela tem que ter uma boa comunicação com os outros membros da equipe multiprofissional, Isso. né? O serviço social, a psicologia. Então, ela vai estar encaminhando o paciente quando ela detectar a necessidade dessa pessoa. Perfeito. Isso. Correto. Bom. Quais são, né, os principais desafios, né, sociais e de saúde pública enfrentados no combate ao HIV/AIDS no Brasil e no mundo? Eita, essa pergunta Tá pesada. é forte. Mas, assim, no mundo, né, como eu falei dos outros países, né, todos enfrentam alguma dificuldade, algum desafio. Então, o desafio, primeiro, o financiamento dessas medicações, Certo. não é? A indústria farmacêutica, a adesão desse paciente, manter o paciente no tratamento é outro desafio. Uhum. Né? As grandes distâncias, no caso do nosso país, né? Os níveis sociais. Quando a senhora fala manter esse paciente é um desafio, manter no que diz respeito a ele se manter interessado, motivado em fazer o tratamento, ou a questão da manutenção em termos de recursos, recurso material, recurso financeiro? Todas essas coisas. Vou falar um pouquinho. Uhum. Então, o nível social desse paciente, né? Certo. Como é que ele vai chegar para esse lugar, para esse atendimento no centro de saúde? Como é que ele vai chegar lá, o deslocamento dele para pegar essa medicação? Ele está garantido? E se ele não chegar no horário? Né? Porque às vezes o paciente sai nos TFDs. TFD é o transporte... transporte fora do domicílio. Fora do domicílio, TFD. que vem dos interiores. Então, muitas vezes eles vêm naqueles transportes. Então, tem hora para chegar e hora para ir embora. Uhum. Então, vai estar de acordo com o horário do atendimento especial, Sim, né? sim. Vai dar tempo ele pegar a medicação? São né? variáveis. São variáveis difíceis, né? difíceis. Então, ainda tem o quê? A questão do apoio familiar. A família sabe que aquele paciente tem a sorologia positiva. Ele quer que a família saiba ou não. Isso tem que ser respeitado. Claro. Ele tem esse apoio da família? Não sei. Aí a gente vai fazer esse vínculo com esse paciente. A gente tem que saber da história dele para ver no que é que a gente pode dar esse apoio. Perfeito. Né? Eu falei do transporte e o apoio financeiro. Né? Esse paciente, ele pode vir pegar sempre essa medicação, está garantido. Se ele não perder o TFD, ele vai ter... Como é que ele vai vir? Ele tem condições de vir? Uhum. Não é? Outra barreira. São várias barreiras. Não é? E também a barreira dos efeitos colaterais das drogas. Né? Então, quando você começa a tomar um antibiótico simples, às vezes não dá um desconforto. Então, os remédios para HIV, eles são em altas concentrações, porque ele precisa impedir que aquele vírus ele se replique. Então, são doses não é, acentuadas. Então, algumas pessoas têm os efeitos colaterais. Então, aquilo ali é um motivo para ele desistir. Uhum. E aí eu queria colocar aqui, né, que essa pessoa não deve desistir. Ela deve comunicar esse efeito colateral, porque são 19 drogas. Então, de repente, tem outra droga que vai fazer a mesma função e menos efeito colateral.
Então, é por isso a importância do Perfeito, paciente perfeito. ele falar Manter esse contato. do seu andamento Sim. com as medicações, o que está sentindo naquele dia, o que sentiu na outra semana. É tudo E importante. aí cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Como essas desigualdades, né, sociais, né, influenciam na epidemia de HIV/AIDS e o acesso ao tratamento? Como seria isso? E a gente, mais Algumas ou menos, a coisas gente já senhora contemplou, já né? relatou aí, Mas não o é? que é que eu posso falar aqui ainda sobre isso? Essas desigualdades afetam demais. Por exemplo, meninas, adolescentes e mulheres. Né? Haja vista que eu tenho uns números Fica à importantes, vontade. epidemiológicos, recentes, né? Que mostra que nós tivemos 2.312 casos notificados agora em 2024. A realidade Brasil. Realidade Pernambuco. 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 Então, desses 2.312, vejam, todos deram positivo. 700 já é AIDS. Já é doença instalada. Certo. Né? Desse número ainda, o que é que a gente viu aqui? Percentual 174 eram mulheres de 40 a 49 anos. E homens de 20 a 29 anos. Vejam como a faixa etária ela oscila, diferente. não é? E a nossa preocupação é essas mulheres de 40 a 49 anos, né? Nessa faixa, a mulher está o quê? Casada? Às vezes não. Mas você veja aí. Mas acontece que 1.013 desse número aqui, de 2.000, são heterossexuais. Veja como é preocupante aqui no Nordeste, em Pernambuco, essa situação. Veja o quanto que a gente tem que lutar contra o HIV. Elas podem terem sido contaminadas pelo seu parceiro. Sim. E o seu parceiro não fez ainda o teste. Né? Então, é uma coisa para você, é um dado para se preocupar. Né? Antes era o quê? Doença ligada a pessoas vulneráveis, sim. A pessoas homossexuais, sim. LGBTQIA+, né? Mas esse dado chama muita atenção. Drogados, não é? Então, você veja, 1.013 são heterossexuais. Vida sexual ativa. Nessa faixa. Certo? Então, mulheres e meninas adolescentes é um foco para a gente se preocupar. Então, por isso que é tão importante a gente estar divulgando essa conversa. Claro, lógico. Não é? Aí tem algum dado, professora, que fala a respeito desse quantitativo, tem algum extrato especificando, fora a idade, a questão de nível social, econômico? Sim, ainda tem mais uma coisa que eu queria colocar. Desse número de 2.312, 414 estavam gestantes. Eita. Aí já descobriram o quê? O HIV. Porque tem que fazer os testes no pré-natal. Aí descobre. Certo? Escolaridade, a gente vê que o fundamental, né? Predomina mais, tá? E as idades, nessa faixa de idade, 20 a 29 anos para homens, não é? E para mulher, infelizmente, está nessa faixa de 40 a 49 anos. Tá? Que foi a última pesquisa da gente, né? É lamentável, né? Preocupante. Bastante aí, pelo dado, né? E esse aí é um retrato apenas do estado de Pernambuco, né? Sim, dado epidemiológico do CIEVES, Pernambuco, que é o Centro de Informações
Estratégias de Vigilância em Saúde de Pernambuco, CIEVES. Perfeito. Quais são, né? O que são o que são as diretrizes atuais da OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, para o tratamento do HIV e quais medicamentos são recomendados para a primeira e segunda linha? Me diga aí o que é primeira e segunda vamos linha. lá. Primeiro as diretrizes Sim, da OMS, sim. né? Que em 2019, 2021, numa reunião com todos os membros e nações, definiram metas. Certo. Então, a gente tem uma meta definida para 2030, que é a meta 95, 95, 95. O que quer dizer isso? Então, a OMS quer que daqui para 2030, 95 das pessoas diagnosticadas com HIV saibam da sua condição sorológica. Certo. Nós estamos, Pernambuco alcançou 96%, Eita. tá? Dessa meta agora em 2024. Certo. Depois, o outro 95 é que essas pessoas, sabendo que estão com HIV, 95% estejam em tratamento. Pernambuco conseguiu 82% agora em 2024. E 95, os outros 95% que estejam com a carga viral indetectável. Pernambuco conseguiu já os 95%. Coisa boa. Agora em 2024. Ótimo. Né? São dados atuais. Certo. Então, a nossa meta é que em 2030 nós estejamos realmente 95, 95, 95. Fechado. Fechado. Isso é um dado extremamente importante, porque mostra aí o compromisso em termos de política pública na área de saúde, né, por parte do Estado, especificamente, né, nesse cumprimento dessa meta da OMS. Isso é muito bom. E sobre a medicação de primeira linha e segunda linha, não é? É interessante a indústria farmacêutica, né? Mas nada mais é do que nós temos 19 medicamentos registrados. 19. Voltados para o tratamento do HIV. Certo. Não é? E aí, a segunda linha é o seguinte: o paciente, ele apresenta resistência já. Por exemplo, ele abandona, volta, não toma direito, esquece, passou um tempo fora, não foi pegar, aconteceu alguma coisa. Perfeito. Ele cria uma resistência às medicações. Então, a gente tem a segunda linha, que a indústria farmacêutica já se esforçou e é para esse tipo de paciente. É uma medicação para quem já está resistente aos da primeira linha. Tá. Mas tem medicação para todo mundo. Certo. É só chegar para se consultar e ver onde a sua sorologia se encontra. É interessante nessas questões, né? Porque, eu não diria no início, né? Mas quando a doença efetivamente começou a se popularizar, né, no mundo todo, uma das grandes dificuldades era justamente essa questão da medicação, né, do atendimento de primeiro momento junto aos hospitais, às clínicas. Que medicação, que medicamento mata? Hoje a gente está vendo que não é mais, né, a questão da medicação. Né? A medicação está aí, está disponível, compete sim as pessoas, né, que estão em tratamento terem esse compromisso, né, com elas em primeiro lugar, né, com elas em primeiro lugar e dar continuidade ao tratamento, né? Muito bom. Aí aquela pergunta, né, que a senhora já tinha iniciado na conversa sobre, pode explicar, né, o que é o PrEP, né, que é a profilaxia pré-exposição e como ela tem evoluído. O PrEP. A PrEP, ela é uma medicação que você faz se você tiver o teste HIV negativo.
você não tem o HIV. É pré-exposição. Então, você sabe que você vai ter um relacionamento. Não está escrito, né? Na testa. É. Então, você sabe que você vai se expor. Então, você faz a medicação da PrEP. Para isso, você tem que ir para o serviço de saúde, se cadastrar. Certo. E você tem que estar dentro dos critérios para fazer essa medicação. Cada caso é um caso. Sim. Então, você vai ter que ser avaliado para ver se você preenche os requisitos. Certo. E aí você vai passar por uma enfermeira primeiro para fazer a sua entrevista e depois ela lhe encaminha para o grupo médico, onde vai acontecer todo o estudo do seu comportamento, não é? Se é de risco Sim. ou não. E aí liberado o tratamento, que consiste na tomada de medicação todos os dias. Entendi. Não pode falhar. Tem que tomar todos os dias. Mesmo nesse caso aí, sendo uma pessoa que não seja portadora Não, do você vírus. não é portador do vírus. Mas você tem um relacionamento, você faz parte de um grupo de risco, Sim. né? Sim. Então você vai se prevenir. A questão de prevenção. Junto sua e com o quê? com Junto com o que? O preservativo, Aham. Sim, claro. certo? É. Pronto. Então, esse é a PrEP. O nosso avanço, vou falar agora já, não sei se vem por aí a pergunta, mas nós temos um avanço, que é a PrEP injetável. Essa está em estudo ainda. Essa é a próxima pergunta, né? Ah, Quais é? são as novidades mais promissoras do campo da PrEP, né? E como a PrEP injetável, semestral, né? E como ela pode mudar a prevenção do HIV. Pronto. Essa é a nossa esperança, vamos dizer assim. Porque a PrEP injetável, ela promete, né, ser assim, mais agradável para o paciente. Por quê? Porque ele vai tomar semestralmente uma injeção. Dose. Então, vai ser 2 injeções no ano. Ao invés de você estar tomando a Todos medicação os diária, dias, toma uma né? vez a cada semestre. Outra coisa, a PrEP oral, né, hoje, tem alguns efeitos colaterais, né? Tem a questão da pessoa vir pegar a medicação. Sim. Tem a questão de esquecer, de descontinuar, né? Ficando resistente à medicação. Então, a PrEP injetável é uma esperança, né? Uma coisa pelo SUS. Veja que maravilha. Ainda está em fase de teste, professor? Ainda está em fase, não está ainda aprovada. Certo. Então, ela promete ser Sem dúvida. um grande avanço, avanço claro, para a no tratamento. gente chegar na meta 95, sim, né? certo. Que é carga viral indetectável e a gente acabar com essa epidemia. Não é que o motivo é não transmitir mais o vírus da AIDS, do HIV, Certo. tá? Então, a PrEP injetável é o futuro. Que bom. Eu vou abrir só um pouquinho, né, o espaço agora para a nossa amiga Liliane, que está aqui, né, Olá. falar um pouquinho, que é extensionista da FENSG, falar um pouquinho a respeito da experiência dela, né, em sala de aula, com esse conteúdo, né, que a gente está discutindo aqui sobre HIV/AIDS. Como é que é, Liliane? Então, a gente tem muito na aula, os professores começam a contar todo esse histórico do boom da AIDS, né, que começou lá nos anos 80, e a gente tinha um estigma muito grande com os portadores, porque naquela época a comunidade científica não tinha tanta informação sobre Perfeito. o vírus e sobre a doença AIDS, né, quanto a gente tem hoje. E, da mesma forma, sobre perspectiva do tratamento, porque naquela época, eu vou falar de um jeito assim, bem, sabe, naquela época você pegava e era isso, e acabou, entendeu? Era fim da sua vida. Afadado, né? Isso. Só que hoje em dia a gente tem uma forma diferente de olhar para isso,
E uma coisa muito importante que é reforçada na sala de aula é a importância da prevenção, porque a prevenção não é um trabalho de um dia, de uma semana, é de uma vida toda. Então, a gente imagina, né, durante o período de vida daquela população, a gente tem que estar trabalhando a prevenção, porque o HIV a gente não pega somente no contato sexual, às vezes é por um pérfuro cortante, que é uma agulha, sabe? E também tem essa Transfusão transfusão, né? Também tem a transmissão vertical, que é a transmissão da gestante para o bebê. Então, a gente sabe que existem essas formas de transmissão e que por isso que a prevenção ela tem que ser o ponto-chave de quando a gente vai trabalhar. Tratamento. Exatamente, que a gente vai trabalhar o HIV. Porque se a gente pensar apenas no tratamento, a gente nunca vai conseguir chegar a essas metas que a OMS colocou. Uhum. Pronto, eu acho que é isso, né? É o que a Perfeito. gente vê mais em sala de aula. Perfeito. A Hoje ideia em é essa, dia. a ideia é essa. A gente ouviu um pouquinho, né, a experiência de vocês enquanto alunos, né, para captar, né, sinal de que a captura foi boa da Sim. sala de aula, Foi. não é? Eu queria só reforçar essa parte das gestantes, porque quando eu estava eu acho que era no 4º período, que a gente roda em saúde da mulher, né? Nos hospitais, Sim. no CISAM, por exemplo. E não era raro a gente ouvir de outros profissionais sobre casos de mulheres que não faziam ideia que eram portadores, mas aí que na gestação elas tiveram essa oportunidade, né, de fazer o teste e descobriram, infelizmente, que elas eram portadoras do vírus. Então, assim, a gente tem que acolher essas situações, mas é muito importante que a gente pense também um pouco fora da caixa, né? O que poderia ter sido feito antes Sim. para que essa situação fosse Evitasse. evitada. E é interessante, tem alguns casos, eu não sei se isso é verdade, que embora a mãe gestante esteja infectada, o feto não está. Nasce Isso. negativo. Se fizer o tratamento tratamento preventivo, preliminar. porque tem a medicação própria para esse momento. Então, nasce negativo. É a maior alegria Coisa boa. da equipe, não é? Sem dúvida. A gente tem casos, inclusive eu tive a oportunidade de conhecer, não é, a mãe, o filho, O filho. e o pai. O pai positivo, a mãe positiva e o filho negativo. Foi uma festa Imagino. lá no setor, porque Imagino. é Coisa incrível boa. o tratamento. O resultado. Esse né? é o futuro, né? A gente vê o Que resultado é efetivo, a gente tem que né? pensar sempre assim, é isso que a gente quer. Professora, como é que o SUS, a senhora já fez algumas referências aí ao SUS, a gente só tem cada vez mais que elogiar, agradecer, estimular, incentivar, financiar, né? Como é que o SUS tem garantido o acesso ao tratamento antirretroviral e quais são os desafios, né, para manter esse acesso? O Brasil é o exemplo, né, do SUS e é como a gente já meio que esclareceu. Ele mantém as entregas da farmácia do governo para os pacientes cadastrados. Então, a gente tem um programa onde o paciente está inscrito, cadastrado, para poder essa medicação Receber. vir. E aí a gente tem um monitoramento farmacêutico, Sim. tá? Um farmacêutico para isso. E os médicos, a enfermeira, não é, que faz os atendimentos, preenchem esse cadastro e vai para uma esfera maior da farmácia geral do estado. Certo. E aí essa medicação vem garantida através desse fluxo. O governo federal ele disponibiliza a medicação para os diferentes estados, né? Regiões do E Brasil. os estados, por sua vez, como já tem um cadastro dos seus pacientes, digamos assim, Isso. né, faz a devida distribuição de acordo com um calendário, um cronograma, Isso. né, de uso. Isso.
E, assim, o controle disso é a equipe de saúde que faz, Certo. porque ele tem que tomar durante aquele mês, então ele recebe, se for uma distância muito longa, for no interior do estado, Sim. ele recebe para 3 meses. Certo. Então, se ele chegar antes, ele Vai saber que ele vai não vai saber, encontrar é, a medicação. porque ele está Está programado para aquele receber naquele período. Perfeito. Exatamente. Correto. Na sua visão, né, qual é o papel, né, da enfermagem no enfrentamento da epidemia da HIV e AIDS no Brasil hoje? Algumas coisas já foram colocadas aqui, mas vamos reforçar um pouquinho, que eu acho que é importante, né? Sim, né? Até para o trabalho, né, Isso. Então, como eu já período. falei, né, peça-chave a enfermagem. O compromisso, né, com o sigilo, com a ética, né, que eu já falei também, e esse acolhimento. Isso. Esse acolhimento empático, a empatia, né? Hoje em dia essa palavra é muito forte, É verdade. mas ela sempre foi forte. Ela sempre existiu, Ela né? sempre existiu. Na pandemia que a gente começou a dar vazão a ela, né? Isso. Então, esse acolhimento empático, né, sigiloso e ético, Certo. né? O conhecimento não é essencial para esse todo. Está sempre se atualizando. Por quê? Porque a OMS atualiza os protocolos, as diretrizes, as leis, né? Então, o enfermeiro ele tem que estar atento a isso, né? Se atualizando, né? Fazendo também com a sua equipe, trazer o conhecimento para dentro da sua equipe, não é guardar para si, né? Então, para o que isso tudo? Para que esse paciente ele tenha um atendimento adequado, né? Acima de tudo, ela tem que fazer o quê? Potencializar a sua estrutura, né? Conversar com seus gestores, porque quem sabe o que está passando é quem está lidando na ponta. Claro. Então, o gestor, muitas vezes, talvez não saiba o que é que está acontecendo na ponta. Então, é interessante que essa pessoa tenha uma boa comunicação com a equipe multiprofissional, como melhorar o atendimento para esse atendimento para o HIV/AIDS. Perfeito. E aí a gente fechando, né, as nossas perguntas aqui, né, que é o conselho, né, que a senhora daria para os novos profissionais, a quem está com uma aluna de enfermagem que deseja atuar na área de HIV/AIDS. Se apropriar dessas estratégias, né, que são fornecidas. Conhecer o SUS, não só para o HIV, conhecer o SUS como um todo. O que é que os pacientes têm de direito, o que é que a gente tem de compromisso para cumprir, para que o SUS funcione. Direitos e deveres. Direitos, deveres. Conhecer das leis, né? É muito importante. Esse país, ele é rico. As pessoas já pensaram em tudo. A gente precisa só conhecer e se apropriar. E botar o quê? Para funcionar. E também o profissional que está se formando se preocupar com infraestrutura de trabalho da sua equipe, porque aí você tem como atender realizar esse paciente com dignidade, com universalidade, com equidade, não é? E aí o que é que você vai lucrar com isso? Esse paciente ele vai fidelizar, ele vai querer comparecer, porque é importante para ele. Vai propagar também, né, exatamente. Então esse profissional ele por isso que eu falei várias vezes aqui que ele é a peça-chave. Dependendo do comportamento dele, ele vai trazer... Ou vai afastar. Ou vai ser frustrante. O paciente tem que sentir que é um ambiente seguro, né? Pra exatamente. Ele. Porque se ele se sentir inseguro, ele não vai aderir ao... ele vem lá do interior buscar aquela medicação uma vez, 2 vezes. Aí não tem. Aí o nome dele não está na lista. Como é isso? Não vem mais. E até mesmo no processo preliminar, né? Desde a primeira vez que ele vai
né, buscar a instituição, né, de saúde para fazer o exame, para detectar se é ou não é portador. Ou seja, esse primeiro passo, se ele não for muito bem dado, Ele a mais não absoluta- volta. Não volta. Né? Com certeza. Bom, Bom. chegamos ao final aqui da nossa conversa. Eu vou deixar, né, a senhora aqui à vontade para fazer algumas observações que julgar interessante, importante. A professora Kátia, que está aqui também nos visitando, se quiser Isso. também fazer algumas observações, a Liliane também. Então, professora, fica à vontade. Eu gostaria de agradecer a vocês mais uma vez. Foi fantástico, Que bom. porque nosso conhecimento, né, a gente descobre tanta coisa que a gente faz e estar aqui conversando tudo isso é muito importante. Propagar mais. Propagar mais, dar espaço, isso é muito importante. E agradecer a presença de vocês também, professora Kátia, que veio dar essa força, Nos prestigiar. prestigiar com a presença, amiga, né? Liliane, um exemplo, né, de estudante que já está aqui conversando no nível excelente já, Ótimo. não é? Continue assim. O Perfeito. professor maravilhoso, né, com essa interlocução tranquila, me senti muito à vontade. Que bom. Que E bom. os trabalhadores aí Nosso amigo Rufino. detrás, Rufino, né, detrás das câmeras, obrigada pela Pelo atenção. suporte. Então é isso. Obrigado. Liliane, alguma Eu gostaria de observação? agradecer também. Como aluna, eu vejo isso aqui como uma oportunidade, não só de conhecer o processo, né, de gravar um podcast, que é muito interessante. Não imaginava que era assim. Mas também de ouvir a sabedoria, né, da professora, todos esses anos de experiência que ela teve no serviço. E também a presença da outra professora, a professora Kátia, claro. E também eu gostaria de... Isso, eu gostaria de agradecer. Eu ia falar outra coisa, mas eu esqueci. Não tem problema não. Na próxima vinda você se Na lembra. próxima vida, né? Muito obrigado a todas aqui Obrigada. presentes. Obrigado ao Obrigada. meu amigo Rufino, que estava aqui Obrigada. também nos dando suporte. E na próxima nossa conversa, né? Acredito que na próxima semana a gente vai dar continuidade a outra temática. Muito obrigado. Obrigada. Até outra Obrigada. próxima. Obrigada.